E aí, gurizada que acompanha o canal Rancho LW, tudo certo com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz, sou zootecnista, trabalhei muito tempo com avicultura ornamental, agora trabalho com avicultura caipira, enfim, sempre em sistemas alternativos de produção, e eu gosto muito de genética, que é o tema do nosso vídeo de hoje, cara. Nós vamos falar um pouquinho sobre cores de galinha que eu não posso misturar. Nós já temos aqui no canal vídeo falando sobre quais cores de galinha eu posso misturar. Agora, quais não, é a primeira vez que nós vamos falar sobre isso. E é um vídeo muito importante, especialmente para avicultura ornamental. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o teu gostei, cara. Se inscreve aqui no canal. Vamos chegar a 80 mil inscritos. Logo, logo eu conto com o apoio de vocês para a gente bater essa meta. Sem mais delongas, bora lá? Então, gurizada, chegamos aqui no nosso queridíssimo Keep in Jungle, tá? É uma calculadora de genética de cor de galinha, e não só de galinha, de várias outras espécies aí. Inclusive, eu vou trazer mais conteúdo sobre isso aqui, tá? Maior limitante dessa plataforma é em inglês. Tirando isso, ela é fantástica, cara, fantástica, tá? Por que eu vou usar ela aqui para explicar para vocês quais cores a gente não pode misturar? Porque é muito mais fácil vocês verem os genes do que só eu falando para vocês, tá? E fica uma coisa assim, às vezes meio abstrata. Aqui é um pouco melhor de entendermos, tá? Então, bora lá, tá? Bom, então vamos lá, pessoal, para o nosso primeiro exemplo, tá? Então aqui nós temos cor de macho e aqui nós temos cor de fêmea. Vamos pegar primeiro, pessoal, um branco recessivo aqui, tá? Ó, white recessivo para macho, tá? O branco recessivo normalmente é o branco das sedosas. Quando a gente trabalha com a raça sedosa, a cor branca normalmente é branco recessivo. É diferente. Nós já fizemos um post lá no Instagram do Rancho, inclusive nos sigam lá, falando a diferença do branco recessivo e o branco dominante. O branco recessivo, ele está relacionado, eu vou abrir aqui para vocês verem, daqui a pouco vocês vão entender melhor, com o gene C recessivo, enquanto o branco dominante é o gene I, que ele é um inibidor de coloração. É um pouco diferente. E nós vamos acasalar esse branco recessivo, cara. Vamos acasalar ele com o azul, tá? Muito simples, só para vocês entenderem. Então, o branco recessivo com o azul. A gente pensa, poxa, o branco ele é coringa, não vai estragar nada, tranquilo, bora lá. Então, se você pega um branco recessivo ele sem nenhuma contaminação de outro gene, você vem aqui agora do Chicken Calculator, ele vai mostrar todos os genes dele, tá? Inclusive do azul aqui. Quando ele não tem nenhum gene contaminando aqui, vamos calcular o cruzamento, vai nascer ou azul ou preto, tá? Branco recessivo com azul vai nascer ou azul ou preto. Não tem nenhum gene contaminando esse cara aqui, tá? Ele é branco recessivo puro. Nesse caso aqui, poxa, eu vou usar o branco com o cinza, com o azul, não vai ter problema, tá? Pensando em sedosas. Agora, isso quando você tem um controle genético, ok. Vamos dizer que eu tenho um galo branco aqui, branco recessivo, e eu tenho um gene nesse cara aqui para outras cores. Então, eu tenho um gene escondido aqui de... Vamos pensar. Dark Brown, por exemplo. Eu tenho um Dark Brown escondido nesse cara. Só que, eu não saí disso, porque ele ainda está branco, tá? Então, quando você não conhece a genética da ave e você cruza ela com qualquer outra cor, vocês vão ver o resultado daí. Então, vamos dizer que ele tem um gene para o Dark Brown. Vamos ver aqui, ele é... Vou colocar um heterozigoto aqui para Extend Black. Diferente, vai ter a cor trigo. Isso aqui você não sabe, a ave está branca ainda. Mas ele é branco recessivo. Mas ele tem todos esses outros genes escondidos aqui, ó. Deixa eu mexer nesse branco recessivo dele aqui. Aqui, ó, já não vai dar certo. Se eu colocar ele com o C normal, já muda de cor. Mas ele é branco recessivo, só que ele carrega todos esses outros genes aqui escondidos. Vamos botar um gene para chocolate aqui. Vamos botar um gene para mottled. Vamos mexer, vamos bagunçar esse cara. Ele nasceu branco porque ele é branco recessivo. E ele carrega o Czinho, ó, do branco recessivo aqui, ó. Czinho. Então, ele é resultado de um cara que tinha o gene Czinho, com outro cara que tinha gene Czinho, nasceu um branco recessivo. Mas ele carrega zilhões de genes escondidos lá atrás. Agora, vamos cruzar ele com essa mesma azul aqui. Eu mexi na genética dele, ele continuou branco. Vamos calcular. E agora a gente vai ver o que vai nascer. Olha isso aqui. O mesmo branco recessivo, só que daí com um monte de gene escondido,
cruzei com o mesmo azul. Lembra que na primeira vez nascia o azul ou preto? Agora nasce azul, nasce lavanda, nasce marrom, chocolate, nasce preto. Olha a quantidade de cor diferente que nasceu. Pois é. E aí, vai ficar mais louco ainda se a gente pegar uma ave dessa aqui, uma outra azul. Então, vamos pegar uma outra fêmea azul. Pode ser você. Então, agora eu não estou mais com a azul original. Estou com uma outra azul que tem um monte de gene escondido aqui também. Vamos calcular o cruzamento agora. Olha isso. Nasceu branco, nasceu mottled, nasceu chocolate, nasceu preto, nasceu mottled, nasceu chocolate com pinta branca. Olha quanto branco está nascendo. Olha quanta variação genética aqui, ó. Todos esses genes, apesar deles terem, olha quanto branco, é tudo branco igual, todo o genótipo dele é diferente. Vocês estão vendo a bagunça? Olha a quantidade de cor que nasceu. Nasce marrom. Nossa, olha isso, cara. E aí, nesse exemplo aqui, você entende que o branco, ele não é uma cor coringa? Ele só vai ser uma cor coringa quando você conhece o genótipo dele inteiro, quando você sabe que ele é branco recessivo sem nenhum gene escondido atrás. Porque ele pode ser branco e ter, ó, ele é branco, mas ele tem um monte de gene escondido. Se você cruza ainda com uma outra ave que tem genes escondidos também, apesar dela manifestar o azul, olha a salada de fruta. Então eu digo que o branco ele não é uma cor coringa, não, porque hoje, no nível de Brasil, nós não temos esse controle genealógico para conhecer todos os genes que uma ave tem. Então isso serve de lição para quê? Mesmo que a ave apresente uma coloração, isso não significa que ela só tem esse gene para essa cor. Ele pode ter um monte de gene escondido, tá certo? Olha isso aqui. Absurdo. Então vamos pegar agora esse galo branco nosso aqui, que tem gene escondido, e vamos cruzar com outro branco aqui, qualquer outra dessas galinhas brancas. Vamos ver o que acontece. Deixa eu continuar com essa aqui. E aí, aqui nessa ferramenta genética, a gente vai longe. Então ela tem alguns genes aqui e tal. Vamos ver o que sai. Branco com branco, nasceu tudo branco. Beleza, maravilha. Nossa, Luiz, olha aqui, ó, branco puro, nasceu tudo branco. Olha a diferença do genótipo. Essas letrinhas aqui são todos os genes que uma ave dessa possui. Então a gente pode ter fêmea que nasce com o gene chocolate dominante, pode ter fêmea que nasce com chocolate recessivo. Só comparando essas duas, né? Pode ter fêmea que nasce com chocolate dominante e outros tipos de gene aqui. Então, o que eu quero colocar com isso? Você não precisa se aprofundar muito na genética aqui. Mas você tem que entender que nasce branco, mas olha o branco com um monte de gene diferente, cara. Tem branco que tem o mottled, tem branco que não tem. Olha isso, cara, a diferença do genótipo. Então, primeiro de tudo, primeira cor que a gente não pode sair cruzando aí, torta direita, é o branco, a não ser que você tenha o controle genealógico. Se não, não faça esse cruzamento, porque você não vai ter controle nenhum, principalmente no Brasil, que nós não temos esse controle, que nós temos branco com muito gene escondido atrás. Vamos fechar isso aqui e começar do zero agora. Outras cores que não são interessantes de serem cruzadas, cara, que você vai ter um problema complicado. Tá? Ó, pessoal, vamos pegar então esse exemplo aqui, ó. Esse aqui é bem interessante. Muita gente mistura buff com perdiz. Né? É uma mistura que a gente vê às vezes acontecer em Brahma ou algumas outras raças também, mas é interessante, tá? Buff com perdiz. Vamos lá. Então, Chicken Calculator. Vamos ver o que acontece aqui, tá? Vamos fazer esse cruzamento aqui, só que eu quero mexer um pouquinho nesse dark brown do perdiz aqui. Esse aqui, esse perdiz que eu queria. Então vamos lá, buff com perdiz, tá? Perdiz clássico nosso aí. Vamos ver o que sai de resultado. Olha, saiu buff. Então a gente tem uma galinha buff e um galo buff. Eu vou fazer um negócio aqui para a gente ver um exemplo muito característico do que ocorre, tá? Então primeiro eu vou continuar com essa fêmea e nós vamos ver o que vai acontecer, tá? Então buff com buff, olha, eu tenho uma galinha buff aqui, bora ver. Olha isso, tá?
Então vamos lá voltar para entender o que aconteceu. É o mesmo caso do branco. Então a gente tinha um galo buff cruzando com uma galinha perdiz. Saíram filhotes buffs, 100% buff. Eu peguei uma dessas buffs e voltei nesse galo, que era buff original, mas essa galinha aqui ela era fruto de um cruzamento buff com perdiz. Nasceu buff, perfeito, maravilha. Na primeira geração você não vai ver nenhum tipo de problema. Digamos que eu pegue essa galinha, continue com ela e eu troque, eu vou pegar um outro galo. E eu cruze. Já começa a acontecer de nascer aves de outras cores. Ó, nasce esse yellow aqui. Por que que isso acontece? É o mesmo caso do branco. E a gente vai repetir isso várias e várias e várias e várias vezes. Tá? O que eu quero trazer com esse vídeo para você de... não vou dizer de lição, mas dessa questão de que cor que eu não posso misturar. Mistura de cores, pessoal, nós só fazemos quando, primeiro, nós conhecemos a genealogia da ave inteira, todos os genes do genótipo, e quando as cores se conversam entre si, ou seja, quando elas estão no mesmo locus de atuação do gene ali, tá? Qual que é esse exemplo? O azul, né? Azul, preto e splash. São 3 cores que o que muda é um gene só. Depende da dosagem desse gene. Então, essas 3 cores, azul, preto e splash, você pode misturar tranquilo. Preto e barrado, tranquilo. São cores que não vão se misturar, tá certo? Vamos pensar em outras aqui. Acredito que esses são os 2 melhores exemplos. Todas as outras cores, quando você faz um cruzamento, mesmo nascendo filhotes que carreguem a coloração normal, você vai ter uma mudança no genótipo gritante. Vamos pegar esse macho aqui e só ir cruzando aqui de novo. Ó. É tudo buff com buff. Nasceu vermelho, nasceu amarelo, nasceu Colômbia. Olha a variedade de cor que está nascendo aqui de bicho. Olha a quantidade, olha o tamanho do genótipo. Vocês estão vendo? E qual que são os pais? Buff com buff. Mas são buffs originados de cruzamento de 2 cores diferentes. Tá? Por que que isso acontece? Reforço. Porque o genótipo tem um monte de gene que está escondido. Via de regra, não misture cores diferentes, com exceção daquelas 2 exemplos que eu falei anteriormente. Porque você vai ter aves que apresentam a coloração normal, mas escondem quinquilhões de genes, tá? Vamos voltar agora e escolher uma galinha perdiz aqui. Eu consigo colocar essa aqui. E agora, se eu fizer aquele cruzamento lá, buff com perdiz, vamos ver o que acontece. Só que esse buff aqui carregando trocentos genes diferentes. Olha o que sai. Lembra da primeira vez a gente cruzou buff com o perdiz? Nasceu só buff. Por quê? Era um buff que não tinha gene escondido nenhum. Era buff puro. Agora, se você pega um buff aí qualquer que tem gene escondido, mas você não sabe, e cruza, faz o mesmo cruzamento com a perdiz, olha aí, ó. Nasce buff, nasce vermelho, nasce amarelo, nasce Colômbia, nasce amarelo Colômbia. Olha a variedade que sai. Qual o controle que a gente tem? A nível de Brasil, a gente tem controle para saber se um buff ele é puro ou não? Se ele carrega algum gene escondido ou não? Isso para qualquer outra cor? Não tem. Então, novamente, reforço. Quais cores de galinha eu posso misturar? Azul, preto e splash. Tranquilamente, esses. Outras cores, não misture, porque você não sabe quais genes estão escondidos. Pensando em genética, pensando em galinha ornamental, isso traz um prejuízo gigante lá para frente. Às vezes você não vê na primeira geração, às vezes você não vê na segunda geração. Na terceira para frente olha, uma salada de fruta. Às vezes na segunda geração já é uma salada de fruta. Às vezes na primeira, que é um buff, por exemplo, que você comprou e não sabia que gene carregava, já fez o cruzamento aqui, olha a salada de fruta que sai. Tá? Então, se você não trabalha vendendo genética, não tem problema, porque isso está fazendo experiência para ver o que sai em casa e tal, não sei o quê. Se você trabalha vendendo genética, se você quer manter a coloração pura das suas aves, nunca, jamais, em hipótese alguma, faça cruzamento de cores diferentes, tá certo?
Essa é a lição que eu quero trazer com esse vídeo. O link desse site para você ficar brincando aqui, fazendo esses cruzamentos e tal, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se vocês quiserem ver mais exemplos, mais coisas sobre genética de cores, deixem nos comentários aí também, que a gente vai explorando isso junto. Mas o que eu quero trazer de lição para vocês aqui, uma ave que apresenta uma coloração não significa que é pura para ela. Ele pode carregar inúmeros genes atrás, e aí quando você faz esse cruzamento entre coisas diferentes, dá problema, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comentem. E é isso aí. Não esquece de se inscrever, compartilhar com os amigos, nos grupos, enfim. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Valeu!